Bom, agora a gente está em definitivo, tá? Foi resolvido o problema. Agradecer ao pessoal da TI por ter nos ajudado. A gente dá início à nossa quinta aula de eletrônica 1, né? Vocês estão vendo a dificuldade que tem encontrado em eletrônica 1, né? Continuando, a eletrônica 1 de cunho analógico, né? A gente vê toda a parte analógica, já a eletrônica 2, a eletrônica quanto à parte digital, né? A gente vai ver um pouco de operações, a parte binária, a parte octal, hexadecimal, tá? Isso lá em eletrônica 2, disciplina que ocorrerá no próximo mês, continuando eletrônica 1, justo? Agradeço também, primeiramente, a paciência que vocês tiveram, tá? A gente dar início aqui, foi até bom para alguns, e porventura tiveram algum atraso, acabaram se beneficiando com o que ocorreu, tá ok? Mas continuando aquele bate-papo que a gente estava falando de eletrônica, né? A banca, normalmente, em aviões, não traz muitos cálculos, né? Tem prova, tem até cara que já fez banca, pô, não teve, bem dizer, uma conta ou duas. Mas as contas são contas simples, não vai exigir que, pô, você tire uma raiz quadrada, que você faça algo do tipo, justamente, porque você tem tempo. Então, ele não pode dificultar os cálculos quanto a isso. Okay? Então, pediria que os senhores ficassem despreocupados quanto a essa parte de cálculo para fins da banca. Né? É bom que vocês entendam, compreendam a maneira como fazer isto, né? Como chegar a essas contas, como realizar esses cálculos de forma satisfatória. Tá legal? É isso que a gente está buscando aqui. Vocês possam compreender como foi chegado naquela conta ali, como foi concebido aquele pensamento, aquele raciocínio. Né? É isso que a gente está treinando aqui, que a gente está estudando, estão nos ajudando para atender isso. Tá ok? Pessoal, alguns dos senhores, né, que estão online estão tendo algum problema quanto ao áudio ou ao vídeo? Fiz alguns ajustes no microfone, creio que esteja melhor do que a aula anterior, que alguns estavam com baixa intensidade quanto ao áudio. Hoje está de forma satisfatória? Beleza. Ok, malhei. Bom, o assunto da nossa aula hoje, falaremos um pouco, versaremos sobre amplificadores transistorizados, né? Não são os amplificadores operacionais, que será visto no sexto ou sétimo encontro, né? Também atenção, eu queria que vocês depois entrassem no ambiente virtual e olhassem as modificações que ocorreram quanto à data do sexto encontro. Então fiquem atentos, tá? Quanto ao nosso encontro ao vivo. Qualquer dúvida, vocês podem estar postando lá no ambiente virtual. Estaremos aqui para melhor lhes ajudar. Ok? Bom, amplificadores transistorizados e transistores especiais, né? Assunto também que a banca, qual as características, quanto a gente vai ver as classes de operação e que os amplificadores, né, operam. A gente vai tentar compreender isso aqui nessa aula. Esse é o nosso objetivo hoje, ok? E como é de praxe, né, qualquer dúvida você pode estar postando aí. Eu tentarei aqui resolver de imediato. Caso não consiga, nós temos um canal, né, logo depois da videoaula, disponível para esse fim, que é o chat, onde estaremos conversando, batendo um papo ali, tentando tirar o máximo de dúvidas que os senhores possam ter. Ok? Beleza? É importante você venha estar realizando os testes no ambiente virtual. Também leia esse material didático, né? As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem estar colocando lá para a gente. A gente vai tentar resolver da melhor maneira possível. Ok? O Keitel está perguntando até que horas da aula. Nosso encontro deve se encerrar lá pelas 20. A partir das 20 horas já está previsto o encerramento. Né? Pode se alongar mais, dependendo do desenrolado do assunto que estaremos conversando aqui hoje. Ok? Bom, vamos começar com amplificadores transistorizados. Né? O transistor, cuja sua finalidade, né, maior, é usado geralmente para fim de amplificação,
né? Transistores têm um molde de aplicações distintas. Uma delas também bem comum é a parte de chaveamento. O transistor operando como chave. Bom, o transistor ele possui uma que a gente chama de reta de carga. A reta de carga é a reta que define os pontos quiescentes, certo? Os pontos quiescentes é também chamado ponto de trabalho de um transistor. A vez que você define, dependendo da configuração, seja lá base comum, emissor comum ou coletor comum, né, as correntes de entrada do transistor, corrente de saída, as tensões de trabalho que ele porventura vai trabalhar, né? E os pontos extremos da reta de carga são chamados de ponto de corte e o ponto de saturação, joia? Então, o transistor cortado, a corrente é nula, e o transistor saturado com uma corrente máxima, né? Dessa maneira, entre esses pontos que define bem a reta de carga, é que seu transistor você estará escolhendo para fins de operação dele, ok? Então, os amplificadores transistorizados depende da região da reta de carga, a região ativa que a gente chama, entre os pontos de corte e saturação, será definido o seu modo de operação que estaremos verificando logo em seguida. Tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta que vocês querem fazer? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, vamos dar continuidade. Amplificadores de audiofrequência. Bom, aqui você precisa saber, ter em mente que define os amplificadores de AF, a gente chama de AF ou audiofrequência, ou somente amplificadores de áudio. São aqueles que operam na faixa de 20 Hz a 20 kHz, né? Que é definida como a faixa, né, que o ouvido humano consegue diferenciar, consegue compreender bem os áudios que estão nessa frequência. Por isso, chamados amplificadores de áudio, que está na faixa audível do ser humano, ok? Então, ele vai da faixa de 20 até 20 Hz, até 20 mil Hz, ou 20 kg, chame como você quiser. É a mesma coisa. Existem amplificadores de videofrequência, né, menos utilizado para a gente, tá, já na faixa de 30 kg a 6 MB, e os amplificadores de RF, né? No NB, por exemplo, tem amplificador de RF, todos os equipamentos de aviônica que estão no aeroporto, estão no solo, por exemplo, possuem lá seus amplificadores de RF, assim como também na aeronave, em cadeia reduzida, também temos amplificadores de RF, de radiofrequência. Aqueles que, porventura, já passaram, né, por comunicação e navegação, já tiveram essa unidade curricular, puderam ver lá o que significa a faixa de radiofrequência, a faixa de RF, né? Aquela faixa que vai de 30 kg até 30 GB, enfim, 300 GB. A gente não tem nada nessa faixa de operação, mas quanto à aeronave, por exemplo, a maior frequência que eu tenho conhecimento que opera é o radar meteorológico, certo? O radar meteorológico geralmente opera ali entre 9 e 10 GHz. Minha parte de micro-ondas é a maior frequência conhecida que eu tenho de equipamentos aviônicos instalados a bordo de qualquer aeronave, ok? Tranquilo? Souber diferenciar o que é a parte de audiofrequência, vídeo e radiofrequência? Então, cada um tem a sua faixa de operação distinta. Quanto ao equipamento, a aviônica, a menor frequência que pode ser encontrada, salvo engano, né, são os antigos NDBs, né? Ou os NDBs é o que também está no solo, né? São os transmissores não direcionais que transmitem informação, né, em todas as direções a fim de localizar
aquela antena. Então a aeronave sabe exatamente onde está aquela antena irradiada, opera na faixa opera em AM, né, o tipo de modulação é AM, está na faixa dos 200, 300, 400 kHz, tá? Então essa faixa de operação acho que é a menor frequência dos equipamentos que tem a bordo, que eu tenha conhecimento, ok? O ADF é na aeronave e no solo é chamado de NDB. O ADF é o receptor e o NDB é o transmissor que está no chão, está espalhado para o Brasil, algumas antenas aí, inclusive estão sendo desativadas. Existe um plano do comando da aeronáutica, né, de desativação desses NDBs, certo? Alguns lugares não utilizam, alguns outros países também. Na Angola, por exemplo, o cara não tem um VOR lá, utiliza o NDB para poder navegar, certo? Não tem um DVOR. Vamos dar continuidade. Bom, 3 classes bem distintas, né, de operação dos transistores. A classe alfa, classe bravo e classe Charlie. O que as diferencia, isso que é importante, a banca de lá, o amplificador que opera nos 2 ciclos, qual é a configuração utilizada, qual é a classe desse amplificador, aí bota lá classe A, B, C, D, né, ele te dá como opções, te dá uma característica importante, marcante daquela classe, e te pergunta qual é a classe em questão. Isso aí é assunto da banca, isso aí colegas já reportaram que isso foi cobrado, tá? É necessário que as pessoas venham saber isso. Bom, amplificador classe A. O que caracteriza, né, o amplificador chamado na classe A? Vamos dar uma consultada aqui na lâmina, certo? Os amplificadores da classe A operam durante os 2 semiciclos de entrada. Então, eles são polarizados para trabalhar na região ativa da curva de saída, né? Pode ser configuração de emissor comum, base comum, coletor comum. Geralmente, emissor comum, que é a mais comumente empregada por fins de ganho de corrente, de ganho de tensão. Eles possuem essa resposta melhor do que as demais configurações comuns, como base comum e coletor comum. Ok? Então, o amplificador que consegue operar nos 2 semiciclos, né, tanto positivo ou negativo, é o amplificador classe A. Amplificador classe bravo. O que caracteriza, o que diferencia também, inclusive, em relação ao classe A, é que no classe bravo, né, olha só, os amplificadores classe bravo operam na região ativa das curvas. O que é região ativa? É a região de todos os pontos, né, de trabalho entre o corte e a saturação da reta de carga. Isto é chamado de região ativa de um amplificador, ok? Bom, os amplificadores operam na classe B, na região ativa, durante um semiciclo do sinal de entrada e permanece em corte, permanece cortado durante o outro semiciclo, certo? Então, você só tem atuação desse transistor somente em um ciclo, em um semiciclo. Somente metade da onda ela é amplificada. O outro estágio, ele permanece cortado. Então, mas não seria satisfatório eu ter um transistor, um amplificador transistorizado que operasse somente, amplificasse somente um semiciclo. E como é que ficaria o outro ciclo? Se ele permanecer em corte, ele não tem finalidade alguma, porque eu estou gastando dinheiro com energia para alimentar esse amplificador e não está sendo suficiente. Tá? Então, o que eu faço? Eu os configuro, os arranjo numa configuração bem conhecida, chamada de push-pull, que são amplificadores de potência formados por 2 transistores que conduzem alternadamente, mas na saída produz um sinal que é idêntico ao sinal de entrada. Então, note, lá no classe alfa, você tem o transistor operando na onda inteira, 360 graus. Na classe bravo, você tem o amplificador operando somente meio ciclo, certo? Então, o que você faz? Em vez de ter um transistor, você passa agora a colocar 2 transistores. Para quê? Um trabalha num ciclo, aí no outro semiciclo entra em corte. Quando ele entrar em corte, o outro transistor passa a amplificar. Então, agora você arrumou uma maneira, muito embora seja com 2 transistores, né? Não somente um, de poder amplificar os dois semiciclos, né? A onda inteira. Entenderam?
Então, essa configuração é chamada amplificador classe B, quando você bota dois transistores, né, de forma que quando um está conduzindo, o outro está cortado, enquanto um está cortado, o outro está conduzindo. Eles mesclam quanto a semiciclo positivo e negativo, a fim de que você tenha toda a onda amplificada na tua saída. Você entra com a entrada, existe um ganho na tua saída, ok? Beleza? Então, já é uma característica marcante por operar somente 180 graus, somente meio ciclo. Dúvidas? Consigo diferenciar, pessoal, a classe alfa da classe bravo? Exatamente, cara. Eles ficam alternando. Enquanto um geralmente levado à saturação, o outro está cortado. Aí quando o outro entra em corte, um satura. Então ficam alternando entre si, a fim de que toda a onda do sinal de entrada seja amplificada e você tenha essa resposta, né, o sinal amplificado na saída, ok? É isso. Eles ficam chaveando. Não tá errado. Mas é melhor dizer que enquanto um está em corte, o outro está saturado. Um está em corte, o outro está saturado. Tá? No outro semiciclo inverte, quem está saturado entra em corte. Ok? Ok? Beleza? E o classe Charlie é conseguida pela polarização inversa da junção de entrada do transistor. Com polarização inversa aplicada ao transistor, a corrente de base permanece em zero. A gente viu que a gente sempre buscava no transistor uma polarização direta entre base e emissor, certo? A fim de que ele pudesse conduzir corretamente. Já o classe Charlie, ele opera de maneira diferente. Ele faz de propósito a polarização inversa, né, na corrente de base, a fim de que zere a corrente de base e produz uma queda de tensão através da resistência de entrada. Então, não é comumente utilizado o classe Charlie, né? O mais comum vocês verem, baixar no Google, amplificadores push-pull, certo? Push-pull, cada um conduz num semiciclo. Um conduz, o outro está cortado. Depois, quando a inversão na polaridade, um vai passar a conduzir e o outro entrará em corte. Beleza? Bom, ele possui essa ilustração, encontra-se na postura de vocês, né? As classes de operação, o 360 graus, alfa 1, já alfa 2 já não tem uma boa resposta, né? Parte do sinal ele não consegue amplificar. A classe B, ó, um sinal inteiro de entrada tem só meio ciclo, então você utiliza dois para que seja completada essa onda. Aí o classe Charlie possui um ângulo de condução muito pequeno, em torno de 120 graus. Beleza? Bom, é comum quando se fala em amplificação, você ter mais de um estágio, né? Você tê-los em cascata, você conseguir fazer um estágio somente de amplificação, né? Normalmente, na prática, isso não é suficiente. Você tem vários estágios, né? Vai dando ganhos sucessivos, a fim de melhorar o seu desempenho final. Um estágio somente não consegue me dar o resultado que eu espero, que eu preciso, para fins de ganho de tensão ou ganho de corrente, seja lá o que você está procurando no seu amplificador. Certo? Então, como está dizendo aqui para a gente, né? Um sistema, um simples estágio amplificador normalmente não é suficiente de aplicações de aparelhos receptores, justo? Principalmente radar. Se falar de radar, que ele transmite um pulso, né? O sinal reflete na nuvem, ele transmite lá alguns watts de potência, e o sinal que chega em torno de miliwatts, um sinal bem pequeno, bem débil, então era necessário que haja amplificação desse sinal para que conseguisse interpretar alguma coisa. Então, o receptor, por exemplo, de radar, o transceptor do radar, que hora ele transmite, hora recebe, né? Ele possui vários estágios de amplificação, porque o sinal que retorna da nuvem, né, quando colide com o obstáculo, ele é muito pequenininho, então é necessário que dê um ganho nele
para que o receptor consiga trabalhar esse sinal e obter, extrair a informação útil daquela informação, daquele sinal, desculpa. Bom, transmissores e outros tratamentos eletrônicos. Um ganho mais elevado é obtido pelo acoplamento de vários estágios amplificadores, né? Nada mais é do que você colocar, por exemplo, utilizar as amplificações de cascata, né? A entrada, a saída de um estágio amplificador já está ligado à entrada do estágio imediatamente após. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Tá tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Tem 19 pessoas na sala, ninguém tem dúvida? Todo mundo está entendendo perfeitamente? Bom, quando se fala em transmissor e fala de antena, eu quero que exista a máxima transferência de sinal. Então, por exemplo, eu transmissor lá de VHF, está trabalhando, sei lá, com 5 watts, você quer que essa potência que sai do transmissor seja os 5 watts irradiados também na antena, né? A gente quer isto. Mas como isso é conseguido? Isso é conseguido quando o teu transmissor enxerga a tua antena primeiro como uma carga puramente resistiva, né? Isso você pode estar lá um capítulo que fala de circuitos reativos, né? A gente viu na nossa primeira aula. Eu vou conseguir isso exatamente como o Luiz Paz está falando ali, quando há o casamento de impedância. Quando o teu transmissor enxerga tudo que está à frente dele, a linha de transmissão, como uma carga puramente resistiva, né? Que não haja impedâncias, né? Reatâncias. A tua impedância seja somente a resistência. Eu não tenha perda no meio do caminho por conta do comprimento do cabo, enfim, depende da frequência que vai estar sendo utilizada. Então é necessário que toda potência conseguida no transmissor seja irradiado, chegue até a minha antena. Isso eu consigo quando existe o perfeito casamento de impedância entre o transmissor e a linha de transmissão. Ok? Em estágios amplificadores não é diferente, né? O estágio de entrada deve ter a impedância equilibrada com a fonte do sinal, seja microfone, seja antena. E o estágio final deve ter impedância equilibrada, deve ter a mesma impedância. A impedância, só uma pergunta. A impedância, qual é a unidade de impedância? Metros, quilos, dias? Qual é a unidade de impedância? Qual a unidade de impedância? A impedância medida de quê? Isso aí, o Luiz está certo, Carlos, né? A impedância ela é medida em ohms. E a reatância? Reatância capacitiva e indutiva. Ela é medida em quê? Qual a unidade fundamental de reatância indutiva ou reatância capacitiva? Vamos falar da reatância capacitiva, então. A reatância capacitiva é dada em quê? Em horas? Em metros? Segundos? É isso aí, Luiz. Acertou de novo. Jovem, as reatâncias, elas são dadas em ohms, né? Reatância capacitiva é dada em ohms, reatância indutiva é dada em ohms também. Estão confundindo, né, com a unidade de capacitância e a unidade de indutância. Concordo plenamente que a unidade de capacitância é o Faraday, bem como a unidade, né, fundamental de indutância é o Henry. Nano, micro, micro, nano, pico, femto, ato, isso são submúltiplos, né? São prefixos que eu utilizo. A unidade fundamental é o Ohm, é o Farad, é o Henry. Tá? Então, quando se pergunta qual unidade, você não deve levar em conta
o submúltiplo dela, tipo nanofarad, tá ok? Ficou claro isso aí? Então, qualquer reatância é dada em ohms, né? A reatância dada em ohms, a resistência dada em ohms, e a combinação, né, de reatâncias e resistências é chamado de impedâncias. Então, se a impedância é o equivalente, né, das reatâncias e resistências, se reatância é dada em ohms e resistência é dada em ohms, e a impedância é a combinação deles, também vai ser dada em também vai ser dado em ohms. Isso aí já era esperado, ok? Rafael, capacitância em farad, não é microfarad, só que normalmente você vai comprar um capacitor, sei lá, o capacitor do seu ventilador de teto lá, por exemplo, né? O ventilador de teto está começando, a rotação dele está baixa, você vai lá e troca o capacitor, você mede com o seu multímetro, o capacitor está previsto 4 microfarad, certo? E você vai lá medir com o multímetro, está dando 2 microfarad, troca ele, né? Coloca um valor de 4 microfarad, e vai passar a ter essa rotação estabelecida, certo? A frequência dada em hertz, né? Kilohertz é um múltiplo, né? É um múltiplo do hertz. Então, a unidade é hertz. Se é quilo, se é mega, se é giga, não vem ao caso, ok? Bom, a impedância é o equivalente das reatâncias, seja capacitiva, seja indutiva, e sua resistência também. Tá legal? Ficou claro essa questão de o que é qual unidade de impedância, qual unidade de reatância, qual unidade de capacitância, indutância, tá? Reatância, seja lá o que for, capacitiva ou indutiva, é dada em ohms. Beleza? Vamos adiante. Se tiver alguma dúvida, você sinaliza aí, a gente troca uma ideia. Da mesma forma, a impedância de saída de um estágio deve estar casada com a impedância do estágio seguinte. Então, para que haja a total transferência de energia, a saída de um estágio amplificador tem que ter a mesma impedância do estágio seguinte, né? Dependendo da configuração, a tua resistência de saída é muito alta e o próximo estágio possui uma resistência baixa. Então, isso prejudica o desempenho do meu amplificador. É necessário que eu tenha a mesma impedância. Só que às vezes tu não consegue isso de forma imediata. Aí é que entra o que a gente está vendo agora, são os sistemas de acoplamento. São os caras que vão poder fazer uma gambiarra no meio do caminho para quando você tem um estágio com alta impedância e o próximo estágio com baixa, ele consiga fazer, ele vai entrar no meio do caminho a fim de fazer essa interface, essa conexão entre dois estágios de amplificação de amplificadores diferentes, ok? Entenderam a necessidade do sistema de acoplamento? Tem estágio de saída que a impedância é muito alta, né? Tem estágio de saída que a impedância de entrada é muito pequena. Então, quando você vai casá-los, a necessidade de um ligar a entrada do outro, é necessário que haja o casamento de impedância. Quem vai fazer isso são os nossos sistemas de acoplamento. Quem trabalha na aviação, por exemplo, já trabalhou com o sistema de HF, né? Já o acoplador de antena, né? O famoso acoplador de antena, nada mais era do que você tem bobinas ali dentro, tem indutância, geralmente o acoplador de antena do sistema de HF é de caráter indutivo. Então, quando você ajustava uma frequência, você conseguia ouvir o acoplador buscando qual era a melhor indutância que tinha, né, de casar a indutância ali, porque o caráter da linha de transmissão era capacitiva, então ele buscava uma indutância assim que anulasse essa capacitância e o sistema se tornasse puramente resistivo, ok? Você conseguia ouvir perfeitamente o acoplador trabalhando a fim de buscar, ele varria a faixa, ele varria as indutâncias até buscar o ponto perfeito de operação. Quando isso era conseguido, você tinha um bip, ele te dava a informação que conseguia acoplar, certo? Se não buscar, de passado um tempo de busca ali, ele cessava essa busca e te informava que ele não conseguiu acoplar perfeitamente. Você não se preocupe, isso aí será visto lá em sistemas de comunicação e navegação. Tá legal? Só para a gente poder ilustrar que existe uma
uma aplicação direta na aviação. É normal a gente achar que eletrônica é meio abstrato, né? Só serve para estar a banca da máquina, isso aí você pode depois jogar fora. Não é bem assim que procede, ok? Bom, primeiro, acoplamento. Acoplamento RC. Note que eu tenho um estágio aqui de amplificação, né? Tenho um estágio aqui. Bom, e você vai ligar no estágio seguinte, ok? Qual é esse tipo de configuração que eu estou utilizando aqui? É base comum, emissor comum ou coletor comum? Qual é o tipo de estágio que eu estou utilizando aqui? Ele está dizendo que é o emissor comum, Luiz, coletor comum. Nesse primeiro estágio que está sendo utilizado aqui. Base comum? Bom, eu estou aplicando a entrada entre que terminais? Não estou aplicando a entrada, não está sendo na base, e o emissor está sendo comum ao estágio de entrada e também está sendo comum ao estágio de saída, que eu vou acoplar lá na frente no outro transistor. Se eu estou aplicando a entrada na base, o emissor é comum, a entrada e a saída, lógico, era esperado que nossa configuração fosse, então, a configuração emissor comum. E você viu que a configuração emissor comum, a resistência, né, a impedância entre coletor e emissor, como ele é polarizado inversamente, eu tenho uma alta impedância na saída. Em contrapartida, o estágio seguinte, se eu fosse ligar diretamente, também na configuração emissor comum, a impedância de entrada desse estágio é pequena. Então, na configuração emissor comum, eu tenho uma alta impedância de saída, devido à polarização inversa entre coletor e emissor, e tem uma baixa impedância de entrada, que é a polarização direta, né, entre a base e emissor. Ok? Então, eu não poderia acoplá-los de forma direta, sem ter algum sistema de acoplamento, né, alguém que faça essa interface, porque eu estaria desperdiçando, né, grande parte da minha energia, porque eu não consigo transferir toda a energia de um lado, de um estágio de amplificação, para o meu segundo estágio. Quem faz esse papel? Um dos tipos de acoplamento, chamado acoplamento RC. Ok? Pessoal, ficou clara essa noção inicial? Entenderam a necessidade de você ter o estágio de acoplamento? A gente falando, né? O capacitor deve ter também. O Luiz não conseguiu. A configuração que você fala é quanto o que é comum, Luiz? Seria isto? Seria isto? Beleza. Então vamos voltar aqui. Eu estou aplicando a entrada entre que terminais? Concorda que é entre base e emissor? Tranquilo? Beleza. Bom, entrada na base. Então, base comum não é a nossa configuração, não pode ser essa configuração utilizada. Beleza? A tua saída, que eu chamo de saída aqui, é o que eu vou acoplar no estágio seguinte, certo? Então, o que eu estou fazendo? Aqui não é a entrada? A entrada do segundo estágio está na minha base, perfeito? Bom, dessa maneira, eu estou acoplando que terminais entre base e emissor? Estou acoplando o coletor, o sinal de coletor vai estar ligado à base do segundo estágio, bem como também o terminal de emissor está ligado ao emissor do segundo estágio. Ora, se na entrada desse cara aqui
que está sendo entre a base e o emissor. Onde está a saída desse sujeito aqui? Não é entre coletor e emissor? Então, olha, a saída desse estágio aqui, por exemplo, né, tem um emissor e o coletor. E a entrada do sinal, que vem do primeiro estágio, oriundo do primeiro estágio, está entre base e emissor. Você notou que o emissor está configurado tanto no estágio de entrada, o sinal que vem dessa linha aqui, quanto também será utilizado, né, na saída. Então, o meu emissor é a minha referência. O emissor é a minha referência, dessa maneira tem a configuração emissor comum. O primeiro estágio também, como a saída está entre coletor e emissor, e a entrada está entre base e emissor comum. Isso, exatamente, Carlos. O terminal que contém a seta é o terminal de emissor. A gente viu isso na aula passada, a gente comentou bastante aqui. A base, onde tem esse tracinho aqui maior, certo? Terminal de base. E o terminal que não contém a seta é chamado de coletor. Beleza? Luiz, ficou claro? Conseguiu enxergar a configuração? Que é um emissor comum? Tranquilo? Posso dar continuidade? Beleza, falou. Bom, o acoplamento RC deu-se por conta dessa rede resistiva e capacitiva, né, colocada entre dois estágios, ok? Acoplamento a transformador. Então, semelhante modo, duas configurações, né, os transistores colocados em emissor comum, certo? E interligados por um transformador, sem um trafo aqui. Né? O transformador não serve somente para amplificar ou dar um ganho positivo ou dar uma atenuação. Os transformadores também têm a sua finalidade de trafos casadores de impedância. Isso é normal com estágio de áudio frequência, por exemplo, você ter transformadores ali para fim de acoplamento de dois estágios diferentes, né? Principalmente quando você quer ligar dois equipamentos e as impedâncias de entrada de cada um deles é diferente, a impedância característica. Dessa maneira, é utilizado um transformador, né? Eu utilizei isso recentemente também, para a parte do VHF, né? no aeroporto. A gente fez um recurso técnico paliativo, digamos assim, para poder casar dois equipamentos que não estavam se conversando de forma satisfatória. A gente conseguiu isso, a gente conseguiu resolver o problema utilizando um transformador para fim de casar a impedância entre dois equipamentos. Não necessariamente precisa ser dois transformadores, né? Transistores, mas dois equipamentos diferentes e cada um possui sua impedância distinta. Ok? Aqui vem dizendo, no transformador, o enrolamento do primário do transformador é a impedância de carga do coletor de primeiro estágio. Então, a impedância desse trafo aqui é a mesma impedância encontrada entre o coletor e emissor do primeiro estágio, certo? Ok? Então, esse é o nosso acoplamento a transformador. Acoplamento por impedância. O que seria o acoplamento por impedância? Você tem aqui uma rede RLC, que você vai ajustar essa rede para que a impedância característica, né, nesses estágios, criado por esta rede RLC, né, um resistor, um indutor e um capacitor, você vai ajustar o valor capacitante, ajustar o valor da indutância, de forma que você case as impedâncias entre os dois estágios. A gente viu que, conforme você muda a indutância, a reatância indutiva é modificada, né, que o X0 lá, né, 2π vezes a frequência, vezes o valor de indutância característico dessa bobina, bem como também você tem um capacitor cuja reatância capacitiva é dada por 1 dividido por 2 vezes π
vezes F, que é a frequência da rede, vezes o valor da capacitância. Então, quando você muda a capacitância, muda a reatância capacitiva e os três elementos associados, né, criam um determinado valor de impedância a fim de casar os dois estágios, uma vez que você sabe as impedâncias desses estágios aqui. Ok? Acoplamento direto, né, não é o mais comumente utilizado. Eu utilizo somente um resistor aqui para fim de limitação de corrente. Né, quando o transistor de um estágio amplificador é ligado diretamente ao transistor de estágio seguinte, dizemos que o acoplamento é direto, ou seja, diretamente ligou a saída, que é o que está no coletor, e diretamente a entrada do próximo estágio que está na base. Daí, então, existe um acoplamento direto, certo? Este acoplamento é usado para amplificação de sinais chamados de corrente contínua, em virtude da frequência ser muito baixa, certo? Um transistor PNP está ligado diretamente a um NPN. Esse cara aqui é NPN ou PNP? O Quebec 1 é o transistor 1. Geralmente os transistores vêm com a sua letra nos diagramas como Q, Q1, Q2, Q3. Então os transistores estão espalhados naquele diagrama. O Quebec 1. Quebec 1 ele é um NPN ou PNP? Você pode notar que a seta está saindo. No Quebec 1, a seta está saindo, não está apontando para o terminal da base. Então, lembrando que se você observar que ele não penetra, você já pode afirmar que ele é um NPN. Ou, se quiser utilizar outra metodologia, dizendo que a seta sempre aponta para o terminal negativo, como emissor negativo, o coletor também será negativo e a base tem polaridade contrária, a base será no material tipo P. Beleza? Então, o Quebec 1, ele é um NPN. O Quebec 2, a seta está adentrando ao terminal da base, então a seta aponta para o material negativo, portanto, a sua base é negativa, esse cara aqui, a seta está penetrando, por isso é PNP, então se a base é negativa, coletor e emissor são positivos, então ele é um PNP, beleza? Tá tranquilo? Conseguiram relembrar esses conceitos de NPN ou PNP? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Beleza. Bom, quanto ao amplificador de áudio, depende da finalidade, né, do ganho que você pretende utilizar, qual é o resultado esperado, qual é o resultado obtido que você pretende com um determinado amplificador. O amplificador de áudio são aqueles utilizados na faixa de áudio frequência, certo? De 20 Hz a 20 kHz, é a faixa audível que a gente chama, que o seu ouvido humano consegue distinguir os tons nessa faixa de frequência, certo? A gente pode dar uma olhada aqui no estágio de amplificação, né? Quanto melhor resposta você quer ter, menos distorção, mais complexo é o teu sistema, né? No curso presencial, a gente vai até montar os amplificadores, né, de áudio, consegue fazer um projeto e expor aquelas técnicas que existem, certo? Os amplificadores de áudio são projetados especificamente para ampliar sinais de faixa de áudio frequência, AF, isso é, de 20 a 20 kHz. O ciclo de entrada do amplificador transistorizado deve ser alimentado com a corrente de saída de um pré-amplificador, certo? Então, existem vários estágios em cascata a fim de que você consiga ter um ganho que lhe seja satisfatório, certo? Essa seria a melhor definição. Em alguns casos, amplificadores de baixo nível, também chamados de amplificadores de sinal, podem operar com potência variando de picowatts até miliwatts, né? Um baixo sinal de entrada
Você consegue obter alguns watts na tua saída, certo? Ok? Beleza? Tranquilo? Esse transistor aqui, ele é NPN ou ele é PNP? Esse transistor aqui eu vou chamar agora de Quebec 1. Esse transistor é NPN ou PNP? A seta aponta para o material negativo, portanto a base é N, coletor é P e emissor é P. PNP, perfeito? Então esse é um papá, novembro é papá. PNP, se eu olhar, a seta está penetrando na base, então se ele penetra, PNP. É um macete para você poder sempre lembrar, saber distinguir se ele é um NPN ou PNP. Beleza? Bom, fala um pouquinho de transistor de efeito de campo. Nossa videoaula já se aproxima do final. Tá? Do TEC, ou FELD, né, o Field Effect Transistor. Transistor, que já são a etimologia, né, são os resistores de transferência. Transistor, que não é material didático, transistor, vem de transfer, mais resistor, ou transistor. Tá legal? A diferença fundamental entre os transistores de efeito de campo e os de junção convencionais, que é o que a gente vem estudando até agora, é que nos primeiros a corrente é dada pelo fluxo de potores de um só tipo. Por esse motivo, os transistores de efeito de campo, que é o nosso estudo que a gente vai estar falando sobre eles, são conhecidos como os transistores unipolares. Então, o transistor unipolar, ou FET, ou TEC, transistor de efeito de campo, do português, é a mesma coisa, tá ok? Transistor unipolar. Bom, só para começar a complicar a sua cabecinha agora um pouco, mas creio que você vai conseguir desenrolar esse assunto bem. Já não temos mais a base, emissor e coletor. Mudaram de nome, tá? Mudaram de nome. A base ganhou um outro nomezinho agora, tá? Quando você vai falar de FET, transistor de efeito de campo, ou unipolar, a base recebe um outro nome chamado de gate, ok? Lá no transistor bipolar, que tinha um emissor, o emissor ele fazia o quê? Ele emitia elétrons. Então, ele que era responsável pela emissão de elétrons. Por isso o nome é emissor, né? É bem sugestivo. Bem como também você tinha um coletor, que é aquele cara que coletava os elétrons. Então, vamos fazer uma associação entre aqueles terminais, né? E o terminal de base controlava, né, a emissão e a coletagem desses elétrons. A base era o elemento que está no meio do caminho, botando areia, né, no trabalho do emissor e no trabalho do coletor. Certo? Então, o que mudou para a gente aqui agora? Você tem a base, já vamos chamar agora de gate, né? ou porta, chame como você quiser. Tá? Existe um cara que vai coletar, chamado de dreno, e um cara que vai emitir, que é o nosso S de quê? De source, de fonte. Então, a emissor mudou de nome, agora é chamado de fonte. O coletor agora, que coletava, é chamado de dreno, porque ele vai drenar os elétrons que estão na fonte. E a porta, já é bem sugestivo, é que vai fazer o controle desse fluxo de elétrons que vai sair da sua fonte e vai em direção ao teu dreno. Beleza? Bom, esse caminho aqui é chamado de canal. Tá? É o canal por quê? Porque é por onde os elétrons vão sair da fonte e vão fluir até o teu dreno. Então, note aqui, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Então, esse canal pode ser do tipo N ou canal tipo P, certo? Então, quando o canal é N, a porta é P. Quando o canal é P, a porta é N. Beleza? Tranquilo? Então, olha a simbologia usual aqui. A setinha, ela aponta para onde? Ela aponta para o terminal de gate, tá? O terminal da porta.
E a setinha sempre a gente está vendo que aponta para o material negativo. Então, se ele está apontando para o terminal negativo, a porta é negativa, é porque o canal é P, certo? Se a setinha aponta sempre para a porta, e nesse caso aqui, a porta é negativa, é que o canal é o contrário, é o P. Semelhante modo, a setinha aqui está apontando para onde? A porta é negativa aqui? Não, a porta é positiva. É isso? Acho que a figura adiante está maior. Deixa eu ver. Tem uma figura melhorada aqui. Não. É isso? Tem dois tipos de FET diferentes. A gente chama de FET canal N ou canal P. Bom, a tua setinha aqui, esse terminal representa a tua porta? Essa barrinha aqui em negrito, ela representa a tua porta? Lá a base era representada por essa barrinha. E esse cara aqui? Não é mais sugestivo que nessa construção ele represente o teu canal? Não é mais sugestivo que ele represente o teu canal? Esse cara aqui, ele é um FET canal tipo N ou um FET canal tipo P? O desenho listado na figura alfa, ele representa esse FET do lado esquerdo ou esse FET do lado direito? Bom, se a setinha aponta para o material negativo e essa barrinha, a partir de agora, é o nosso canal, ele é um canal tipo N. Se o canal é N, quer dizer que o gate, quer dizer que a porta é positiva. Então, esse é um FET canal tipo N. Em contrapartida, a setinha aqui apontando para o terminal de gate, que é essa bolinha aqui em vazio, você tem agora aqui o quê? Você tem uma porta negativa, porque a setinha aponta para o material negativo e a setinha é o material negativo apontando para a porta. Se ele é negativo, a sua porta, nessa ilustração que estou circundando aqui, ela é negativa. Se a porta é negativa, é porque o canal é positivo. Então, FET canal tipo N, FET canal tipo P, certo? É essa designação que é utilizada. Essa barra em negrito representa o nosso canal, ok? Lá representava, né? O que é o canal? É o caminho onde os elétrons vão percorrer, vão sair da fonte, vão chegar até o dreno. Joia? Bom, olha o que vai acontecer aqui agora, é uma coisa interessante. Funcionamento. O gatilho normalmente polarizado inversamente, então normalmente eu polarizo, né? A gente viu que quando polarizava inversamente no transistor, algumas coisas aconteciam e também vai ser importante para poder fazer análise, entender como é que eu vou controlar o fluxo de elétrons que sai da tua fonte e vai até o teu dreno. Quem vai botar areia no meio do caminho é a tua chamada porta, perfeito? O gatilho é a tua porta, via de gate, ou gatilho também, você pode chamar de porta, ou gatilho, você escolhe. O gatilho normalmente polarizado inversamente em relação à fonte. Então, o que eu estou fazendo aqui? Bom, nesse caso aqui, você tem um canal tipo November, tipo N, certo? E a sua porta é do tipo P. Concorda que terminal de gate, nessa ilustração aqui, ela é positiva? Se você não entender isso, não adianta tentar compreender a explicação que vai vir à frente. Todos conseguiram notar que o gate aqui, nesse caso, ele
caso, ele é positivo? Bom, se o gate ele é positivo, quando é que eu polarizo inversamente? Quando eu pego o terminal da bateria, tá vendo? Terminal negativo, e ligando ao positivo, que é a sua porta. Então, por isso que ele está afirmando que o gatilho normalmente polarizado inversamente é em relação à fonte. Faz com que a entrada tenha alta impedância. A gente viu que quando a gente polarizava inversamente, né, quanto maior polarização inversa, maior era a região de depressão, maior o estreitamento ou alargamento da região. Né? Então, quem vai botar areia, quem vai obstruir a passagem, controlar o fluxo de elétrons, é o valor da bateria. Né? Vamos notar aqui. A gente viu que quanto maior a polarização inversa, note que eu tenho aqui uma fonte de 2 volts e aqui uma fonte de 6 volts. Então, quando a tensão aqui, a polarização é pequena em relação a de 6 volts, o que acontece? Com a polarização inversa baixa. Né? Aqui, ó, a tensão aplicada ao gatilho tem alto poder de controle sobre a corrente fonte-dreno, por causa do aumento da área de depressão. A gente viu que, conforme a gente ia aumentando a polarização inversa, a gente ia alargando, né, ia aumentando a região de depressão, a gente fazia um vazio, e essa região de depressão não havia fluxo de elétrons, né, entre os dois terminais. Nesse caso aqui, quanto maior a polarização inversa, maior é essa distância que existe aqui, ó. Quando eu aumentei a polarização inversa, houve um estreitamento desse canal. Eu consegui fazer com que haja um fluxo maior de elétrons. Então, eu consigo controlar o fluxo de corrente, né, que sai da fonte até o dreno, pelo nível de polarização inversa entre a terminal de porta e o teu terminal de fonte. Por quê? Porque eu mexo na largura desse canal, hora eu vou estreitar, hora eu vou alargar. Está vendo que houve quando eu aumentei a polarização inversa, eu aumentei a região de depressão. Então, eu consegui fazer um caminho maior, né, a passagem maior, para os elétrons fluírem por esse caminho aqui, pelo meu canal. Então, é a polarização inversa no FET que é responsável, né, é o elemento capaz de facilitar ou dificultar o fluxo de elétrons que saem da tua porta, da tua fonte, desculpa, e vai até o dreno, ok? Pessoal, ficou claro isso quanto ao funcionamento do FET? Essa é a ideia primordial do FET. Você tem que ter noção que existe uma polarização inversa entre a fonte, né, teu source, e a tua porta. Quanto maior a polarização inversa, eu tenho um alargamento do meu canal. Diminui a polarização inversa, eu tenho um estreitamento do meu canal. Eu dificulto dessa maneira a passagem dos elétrons que saem da tua fonte e vão até o teu dreno. Beleza? Se tiver tendo material didático, espero que tenha ficado claro agora. Se não ficando, a gente passa depois no chat, troca uma ideia ali. Tá ok? Bom, eu vou parar por aqui hoje. Tá? A gente vai encerrar o nosso encontro. Vamos dar uma pausa agora em relação ao próximo encontro. Salvo engano, não acontecerá na próxima semana. Tá? O motivo é esse, né, de ter um alto volume de matéria, de conteúdo, para que você possa estar estudando. Vou dar uma pausa para que você possa poder refletir melhor, você consiga assimilar melhor os conteúdos. Tá ok? Agradeço pela paciência que vocês tiveram aqui no início desse encontro. Devido a aquele pequeno problema que nós tivemos. Tá? Muito obrigado pela participação de cada um que está aqui presente nessa aula. Ok? Beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Vamos passar para o chat. Se o pessoal tiver dúvida, a gente vai estar esclarecendo ali. Vamos utilizar melhor esse momento, a ferramenta que a gente tem para poder elucidar as dúvidas. Ok? Muito grato. Uma boa noite a todos. Eu sou o professor Thiago Carvalho. Até a próxima.